noite, pessoal. É uma alegria estarmos juntos, mesmo que com essa dificuldade de ter que falar para uma câmera. Gostaria muito de poder olhar nos seus olhos nessa noite e conversarmos juntos sobre esse assunto que eu separei para meditarmos na Palavra de Deus. O assunto de hoje é: coronavírus foi ou não mandado por Deus? E aí, o que você acha? Queria convidá-lo a orarmos antes de começarmos essa meditação. Vamos orar? Querido Deus, fale agora ao nosso coração através da Tua Palavra, para que possamos entender um pouquinho mais do Seu maravilhoso amor por nós. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, durante essa semana que passou, eu corri um dia com um amigo meu. A gente estava fazendo uma corrida de 12 quilômetros, foi uma corrida mais longa, e a gente acabou conversando muito sobre as coisas que estão acontecendo, sobre essa crise com o coronavírus, e a nossa conversa principal foi: e aí, o coronavírus foi mandado por Deus ou não? E a gente não conseguiu chegar a um consenso, e no repertório dos nossos argumentos, um com o outro, tinham argumentos como, por exemplo, Deus só faz o bem, Satanás só faz o mal. Então, se o coronavírus é uma coisa ruim, obviamente não foi mandado por Deus, foi mandado pelo inimigo. Coisas ruins vêm sobre nós porque nós nos colocamos fora da proteção de Deus. Então, de acordo com essa argumentação, várias coisas ruins acontecem porque a gente sai da proteção de Deus. Outra argumentação que surgiu na nossa corrida foi assim: Deus permite que coisas ruins aconteçam. Várias questões eu não soube responder, assim, não sei responder. Como, por exemplo, e as pragas do Egito? Quem que mandou? Foi o povo de Israel que saiu da proteção de Deus? Foi Satanás que mandou porque as pragas foram coisas ruins? Ou Deus que mandou juízos sobre o povo do Egito? E aí, como é que a gente sai de todas essas questões? E quando, por exemplo, José foi mandado para o Egito? José, ele era um homem íntegro, né? Um jovem que servia a Deus, que tinha Deus no coração, e foi mandado para o Egito para ser escravo. E aí, Deus se esqueceu dele? Deus permitiu que aquilo aconteceu? Ou aquilo era um juízo de Deus em cima de José? E aí, onde que o coronavírus fica no meio de tudo isso? Será que Satanás tem poder sobre a vida daqueles que estão num relacionamento íntimo com Deus? Será que Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos? Coisas ruins? Interessante a gente pensar sobre isso, né? E aí, o coronavírus foi mandado por Deus? Sim ou não? Façam suas apostas aí. Que tal a gente abrir a Bíblia e começar a encontrar na Bíblia respostas para isso? Vamos então abrir a palavra de Deus? Jeremias 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Tenho planos de fazê-los prosperar e não de fazer dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. De acordo com esse texto de Jeremias, Deus é que faz o bem. Um outro texto de Salmos 136, 1 e 2 diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. De acordo com esses textos e muitos outros, Deus só faz o bem. Deus é bom. Deus ama. Deus faz o bem. Então, vamos começar a estabelecer essa sequência de verdades para que a gente chegue a uma conclusão no final. Então, primeiro ponto que a Bíblia estabelece é: Deus é bom. Deus faz o bem. Segundo ponto que a Bíblia estabelece com muita clareza, está em João 10, 10, que Satanás é o autor de todo o mal. Olha o que esse texto diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se de um lado Deus está propondo a vida, Ele quer que seus filhos tenham vida e vida em abundância, Satanás, ele vem para roubar, matar, destruir. Ele é o autor de todo o mal.
Então, beleza, a gente já estabeleceu 2 pontos. Deus é o autor de todo o bem, Satanás é o autor de todo o mal. Beleza. Será que Deus pode mandar juízos? Interessante que o juízo ele é uma coisa que parece mal, mas ele pode ser uma coisa boa, não sei. E aí? Olha só o que Êxodo 6:6 diz. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os livrarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Então aqui, o próprio Deus se apresenta e ele fala assim, eu vou livrar Israel, ou seja, parece uma coisa boa, mas logo na frente ele fala assim, eu vou livrar com poderosos atos de juízo. E a gente já conhece as 10 pragas que caíram sobre o povo do Egito. E aquilo não foi nada bom. Foram situações muito ruins, né? Culminando com o que acontece em Êxodo 12:12, onde Deus diz assim, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus se apresenta e fala assim, eu vou mandar as pragas e eu vou matar. Caramba, é tenso isso. Então Deus, ele faz o bem, Satanás é o autor do mal, mas a Bíblia também apresenta que Deus manda juízos. E no juízo é estranho, a gente não consegue julgar, porque ao mesmo tempo que a morte do primogênito e dos primogênitos significava liberdade para o povo de Israel, ao mesmo tempo aquilo era uma perda muito grande para as famílias do Egito. Você já pensou em toda a casa do Egito naquela noite? Houve uma morte. Imagina você perder o seu filho mais velho. Então foi muito ruim. A gente não gosta de encarar essa palavra, juízo, né? Em Apocalipse 14 diz assim, chegou a hora do juízo. É uma pregação muito conveniente, é uma pregação muito para os nossos dias. A gente sabe que isso está se cumprindo agora. Chegou a hora do juízo e a gente tem muita dificuldade em entender os juízos de Deus, assim como um filho tem dificuldade em entender quando um pai o coloca de castigo. E a Maia, frequentemente agora, ela está com essa mania. Papai não me ama, sou uma mamel. Olha que malandragem, né? Mas a gente também tem muita dificuldade de entender essa palavra, juízo. A gente tem muita dificuldade com isso. Porque se Deus é bom, ele não pode mandar coisas ruins, não é isso? Então isso faz muita confusão na nossa cabeça realmente. Tem um texto na Bíblia que está em Romanos 8:28 que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, esse texto de Romanos 8:28, ele parece que é uma chave para a gente elucidar toda essa situação. Ele diz assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, Jeremias 29:11. Então, os planos de Deus são planos de bem, são planos bons. Deus é o nosso Pai e tem planos para que a gente viva uma vida feliz, beleza? Então a gente estabeleceu alguns pontos, vamos passar rapidinho. Deus só faz o bem, Satanás é o autor de todo o mal, Deus pode enviar juízos, e o terceiro ponto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam com Deus. O último ponto que eu gostaria de estabelecer no início da nossa conversa é o seguinte, Mateus 7, verso 1 diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Esse texto, primariamente, ele está falando de a gente julgar o próximo, né? Julgar as ações das outras pessoas. Mas para pensar comigo, frequentemente a gente fica julgando situações ou momentos e a gente fica colocando na conta de Deus ou de Satanás, não é? O coronavírus é de Deus, o coronavírus é de Satanás. Cara,
Que base ou argumentação ou visão tão ampla é essa que a gente tem para definir se um evento é de Deus ou de Satanás? Vai chegar um momento, o dia em que Deus vai colocar a gente para julgar todas as coisas, mas esse não é o momento agora. A nossa visão é muito curta para julgarmos fatos e pessoas. A gente não tem uma visão do futuro, a gente não tem visão de todos os pontos que estão envolvidos em determinadas situações. Então a Bíblia é clara em dizer que a gente não deve julgar. Então, estabelecidos esses pontos, eu gostaria de contar um segredo para vocês. Primeiro eu gostaria de ler um verso que está em Jeremias 29:13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, vou abrir um pouquinho meu coração para vocês e vou contar um pouquinho do que acontece aqui em casa. Tem uma pessoa aqui em casa que é muito apaixonada por mim. Ela é louca por mim. Ela quer ficar comigo o tempo todo. Se eu estiver passando, ela estica o braço, ela me ama. O sorriso dela é um sorriso apaixonante. Quando ela sorri para mim, é o mesmo sorriso que a Camille me deu, acho, no dia do casamento. Só que ela me dá todos os dias, todos os momentos. Ela me ama. Não importa para onde eu estiver indo, o que eu estiver assistindo, a roupa que eu estiver usando, se eu estou voltando suado de um treino ou se eu estou vestindo a minha melhor roupa, para ela isso não faz a menor diferença. Quando ela me olha completamente apaixonada. Acho que a Camille e a Maia já foram assim comigo, mas com o tempo elas foram vendo que eu não sou tudo isso, né? E começaram a me tratar como eu realmente mereço. Mas a Mel é muito apaixonada por mim. Quando eu pego ela nos braços e levanto, ela me dá o melhor sorriso do mundo. Ela me olha com o olhar mais apaixonado. Ela é louca por mim. Eu queria ter isso filmado, mas já tentei colocar uma câmera, mas a câmera tira a atenção dela, ela começa a prestar atenção naquele fator estranho ali e ela não reage da mesma maneira. Então é uma coisa que eu tento gravar na minha mente todos os dias. Tem uma outra coisa que eu faço também, que eu seguro as mãozinhas dela assim e a gente vai andando, eu coloco ela no chão e a gente vai andando e ela começa a andar em pé assim e ela fica meio vislumbrada com aquilo, mas num momento ela levanta a cabeça e começa a me olhar. E aí ela já nem olha mais pra frente, ela fica tão apaixonada por mim, fica me olhando. É um momento muito especial que eu tô vivendo com a Mel. Já tive isso com a Maia também. Mas com a Maia parece que a gente tá vivendo um outro momento. Por que o relacionamento com a Mel é tão intenso? Por que ela, assim, é tão apaixonada por mim? Eu acredito, que a Mel é tão apaixonada por mim porque ela não tem nada além de mim. Para viver isso com a Maia, a Maia teria que se esvaziar, perder muita coisa que ela já tem. Por exemplo, ela está muito interessada atualmente num desenho que chama Patrulha Canina. Ela, só quer saber da Patrulha Canina. Se ela estiver assistindo Patrulha Canina e eu passar do lado dela, ela reage como se eu nem existisse. Outra coisa que ela gosta de brincar é de massinha, de modelar. Quando eu passo do lado dela, ela está brincando de massinha, eu sou invisível. Só que se eu passar do lado dela, com uma barra de chocolate, por exemplo, rapidinho a atenção dela é voltada para mim. Ou se eu tiver algum brinquedo muito interessante, ela me dá toda a atenção do mundo. Sabe um momento também que a Maia me dá toda a atenção? Se ela cai e se machuca, é o colo do pai que ela quer. É no meu colo que ela encontra refúgio, que ela para de chorar. Quando ela fica nos meus braços, é a hora que eu dou os melhores abraços nela. Tem 2 momentos que eu consigo abraçá-la assim com aquele todo o amor, fazer com ela assim o melhor amasso do mundo. É quando ela está dormindo, naquele primeiro sono que ela está apagada, ou quando ela se machuca. Aí ela vem completamente entregue para os braços do pai, Nos momentos de crise, são as horas que eu consigo abraçá-la mais fortemente. Eu penso que para voltar a ter admiração
que a Maia tinha por mim, ela teria que se esvaziar muito, deixar de gostar de várias coisas, deixar de assistir outras coisas, deixar de confiar tanto em si mesma. Aí ela me admiraria muito mais. Esses dias aconteceu uma coisa muito ruim, sabe? Tava brincando com a Mel na beirada da cama, assim, e ela resolveu virar para trás. De repente ela caiu de cabeça no chão, de ponta cabeça mesmo. Foi um momento meio tenso, mas logo eu percebi que ela não tinha se machucado muito. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Eu tinha vacilado com ela e ela tinha caído. E isso não fez a menor diferença para ela. Ela logo esticou os braços e veio para mim. Eu peguei ela no colo, abracei, dei o conforto que ela precisava naquele momento. E ela parou de chorar, se acalmou nos braços do Pai. Será que o coronavírus foi um descuido de um Deus que permite que coisas aconteçam na nossa vida? Será que o coronavírus é um juízo de Deus para um mundo que vive em pecado e se afastou dos braços do Pai? Onde será que toda essa crise que a gente está vivendo, que eu acredito que vai ser uma crise ainda muito maior do que o que a gente está experimentando agora, porque a crise financeira vai vir por aí, vocês sabem, nosso momento não está fácil. E aí, qual leitura a gente pode fazer desse momento? Vou voltar naquele verso de Jeremias 29:13, que fala sobre relacionamento. E ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que tem acontecido de fato? Precisamos voltar a ter a admiração por esse Deus, a olhar para Ele completamente apaixonados, sabe? Ele não pode ser aquele Deus bombeiro, aquele Deus que vem socorrer a gente só na hora que a gente cai da cama ou na hora que vem uma dificuldade. Aqui a gente recorre nos momentos de crise, quando a gente está num problema financeiro, quando a gente não tem o que comer, quando a gente perdeu alguém querido, ou quando alguém que a gente ama muito está no leito de morte por uma doença tão ameaçadora quanto essa que a gente está enfrentando agora. A gente precisa olhar para Deus com um olhar apaixonado todos os dias. Olhar de alguém que quer estar bem juntinho, dormir, acordar junto. Alguém que está querendo ir para os braços dele, não importa para onde ele vai levar a gente, sabe? Se por acaso parecer que a gente está numa fria, isso pouco importa se a gente está com ele. Ele disse que não vai te deixar cair. Isso é muito sério. Eu deixei a Mel cair naquele dia, mas a Bíblia diz que Deus não vai te deixar cair. Deus vai te segurar. Isso é muito sério e a gente precisa acreditar nisso. Antes de decifrar se o coronavírus é ou não causado por Deus, olha que palavra forte, ou veio ou não mandado por Deus, eu queria te convidar para uma outra reflexão. Tem uma outra pessoa, um outro relacionamento que é muito importante para mim. Esse é o relacionamento mais desafiador que eu tenho, porque a gente é completamente diferente. A gente foi criado em lares diferentes, a gente tem uma história passada diferente e eu acredito que a gente seja muito, muito, muito diferente. Que eu tô falando do meu relacionamento com a Camille. Só que tem uma coisa. Há alguns anos atrás, a gente decidiu andar junto. Aqui, ó, 2008. Não contem pra ela que eu colhei, hein? 2008, lá na Bahia, eu pesquei, né? De 2008 pra cá, a gente decidiu dormir junto todo dia, acordar junto, comer junto, sair junto para se divertir. A gente anda junto o tempo inteiro, sabe? Até os gostos dela se tornaram os meus gostos e ela começou a se interessar por coisas bem diferentes, como kitesurf, como coisas que eu sei que não tem nada a ver com ela, sabe? Esquiar. Ela se interessou por essas coisas, fez aula, eu vejo que ela se esforça para que a gente possa andar ainda mais junto. E eu também me interessei por coisas
que ela se interessa muito, que às vezes para mim são coisas que me doem. Por exemplo, ir ao shopping. Cara, tem uma coisa que eu sofro, que é entrar com ela no carro pra ir no centro da cidade, que eu sei que ela vai dar 500 voltas. Ela fala assim, vamos comigo ali em tal loja resolver uma coisinha. Cara, eu sei que eu acabei de entrar numa grande roubada, mas eu vou porque eu quero estar junto dela. Então, esse relacionamento é muito desafiador pra mim. Esses dias eu tava no consultório e eu tava atendendo uma senhorinha. Foi muito engraçado, porque ela virou pra mim e falou assim, você é irmão da doutora Camille? Cara, eu não consegui segurar. Naquela hora eu comecei a rir muito, foi muito engraçado. Porque a gente é completamente diferente. Camille é loura, tem um nariz maior que o meu, um rosto mais fino, é branca. Sabe, não tem nada a ver. E aquela senhora perguntando, maior ingenuidade, você é irmão da doutora Camille? Eu sei que essa nossa semelhança se dá por causa do relacionamento. Mas para aquela senhora, a gente é realmente muito parecido. Eu sei que a gente tem um sotaque parecido, a gente fala expressões parecidas, talvez até o nosso ritmo da fala seja parecido, mas olhando bem eu ainda vejo muitas diferenças, sabe? Mas para aquela senhora não. Para aquela senhora a gente é muito parecido. E sabe por quê? Porque a gente decidiu andar juntos. Isso faz toda a diferença. Eu e a Camille, a gente decidiu andar juntos. Faz um tempo que eu decidi andar com uma outra pessoa também. Fazem mais de 15 anos que eu decidi me encontrar com Deus na primeira hora de cada manhã. Essa decisão foi uma decisão que mudou a minha vida. Durante esse período que eu tenho andado com Deus, algumas coisas muito estranhas aconteceram. Um dia, vários dias, pessoas viraram para mim, por exemplo, e disseram assim, olha, você foi usado por Deus na minha vida. Você foi usado por Deus. Eu estava orando e Deus te usou para responder um questionamento que eu tinha. Olha que coisa louca. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum poder sobrenatural. Outras pessoas disseram assim várias vezes, assim, você foi um anjo mandado por Deus nesse momento. Eu estava orando a Deus, pedindo uma ajuda e você foi um anjo enviado por Deus. Quando eu olho para mim e falo, poxa, quem sou eu para ser comparado a um anjo mandado por Deus? Outras vezes, isso acontece com muita frequência também. Pessoas viram para mim e falam assim, doutor, o senhor transmite tanta calma, você é uma pessoa tão tranquila. Eu que me conheço, sei que eu sou nervoso, eu fico irado com muita facilidade, mas não sei o que acontece. Às vezes pessoas olham para mim e falam assim, você transmite tanta calma, você serve a Deus? Já ouvi várias vezes essa pergunta. O que será que está acontecendo comigo, sabe? Eu me pergunto, e aí eu me lembro, sabe, essa convivência com Jesus, essa decisão que eu tomei de andar com Jesus todas as manhãs, tem afetado a minha vida, tem mudado quem eu realmente sou. Talvez é por isso que eu estou ficando mais parecido com Jesus. E aí quando eu olho para mim hoje, eu falo assim, eu sou muito miserável pecador, sabe? Não tem nada a ver com Jesus, a gente é muito diferente. Só que quando eu olho para trás, de 15 anos atrás, assim, antes de eu começar a andar com Jesus todas as manhãs, eu percebo que realmente faz sentido, Jesus está me mudando muito. E sabe o que aconteceu comigo nessa quarentena? Eu tomei uma decisão um pouco diferente, sabe? Eu queria ficar mais perto da minha família e isso tem acontecido. A nossa convivência aqui em casa está muito mais íntima. Só que não só isso. Eu tomei uma decisão de, assim como a Maia, assim, busca Deus nos momentos de crise, eu reconheci esse coronavírus, esse momento que a gente está vivendo é um momento de crise. Então, assim como a Maia me busca nos momentos de crise dela, eu falei, vou buscar o meu pai. E comecei a buscar a Deus com mais intensidade. Mas não só isso, sabe? Assim como a Camille decidiu andar o tempo inteiro comigo e eu decidi isso com ela, e lendo um texto que fala que Enoque andou com Deus,
eu falei assim, eu quero experimentar uma coisa diferente durante essa quarentena, eu quero andar mais com Deus. E lendo sobre Enoque, tudo, eu li um texto que mexeu muito comigo, que está num livro Eventos Finais, que diz assim, Enoque começou a educar a sua mente para manter sempre Deus diante de si. Olha que loucura, parece muito com o meu relacionamento com a Camille. Ele começou a educar a sua mente para que Deus estivesse sempre junto com ele. E eu decidi fazer isso durante essa quarentena. Eu tenho passado o dia inteiro tentando imaginar que Deus está do meu lado quando eu estou dirigindo meu carro, Deus está do meu lado no consultório. Tenho parado várias vezes durante o dia para orar e isso tem sido um exercício muito desafiador para mim. Sabe por quê? Porque Deus é muito diferente de mim. Em vários momentos eu me deparo com situações em que Deus não deveria nem estar do meu lado, sabe? Mas eu comecei a educar minha mente para Ele estar ali. E aí o que eu tenho percebido é que esse exercício tem me mudado ainda mais. Eu tenho ficado ainda mais próximo de Jesus e várias coisas que eu faria, o que eu gostaria de fazer, estão sendo mudadas por causa da presença dele. Também eu tenho pedido a Deus que comece a esvaziar durante esse momento de quarentena, esvaziar o meu coração. Eu sei que eu estou muito repleto de coisas, assim como a Maia, sabe? Muitas coisas que estão entre o meu relacionamento com meu pai. Para experimentar de novo aquele olhar apaixonado que a Mel tem, eu preciso tirar coisas que estão entre mim e Deus, para que eu consiga buscá-lo de todo o meu coração, como Jeremias fala, né? Você vai me encontrar, filho, quando você me buscar de todo o seu coração. E aí eu tenho começado a educar minha mente para encontrar isso na presença de Deus. E aí, será que a gente está pronto para responder sobre o coronavírus? Sabe quem mandou o coronavírus na minha vida? Vou te dizer com toda a sinceridade do meu coração. Foi Deus. Sabe por quê? Depois que eu comecei a andar com Deus, Satanás nunca mais teve poder para agir na minha vida. Vou explicar melhor para você isso. Teve um dia que eu e a Camila, a gente estava no Rio de Janeiro ainda, voltando à noite. A gente tinha acabado de comer uma pizza, foi muito legal com os amigos, a gente estava voltando de moto, quando um carro emparelhou com a gente. 5 homens estavam muito armados naquele dia, eles tinha pistola, eu acho que eles tinham até uma metralhadora pequenininha. Eles emparelharam o nosso carro e foi uma cena terrível. A Camille ficou com um dos homens e eles me colocaram dentro do carro e eu fui levado. Naquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer, sabe por quê? Porque eu era policial civil no Rio de Janeiro e na minha carteira tinha um documento. Eles pegaram tudo meu, abriram minha carteira, começaram a olhar tudo e falavam o tempo inteiro, eu vou te matar, a gente vai te matar. Mas naquele dia, Deus atuou milagrosamente, me salvou da mão daqueles bandidos, mas foi um dia terrível pra gente. Eu perdi muito dinheiro pra mim naquela época. Eles levaram a moto, levaram dinheiro, levaram tudo que eu tinha comprado naquele dia. Foi muito ruim pra gente. Foi um impacto financeiro muito alto para o momento que a gente estava vivendo. Mas depois dali a gente tomou a decisão de não ficar mais no Rio de Janeiro. E sabe de uma coisa? A minha vida mudou para melhor. Se hoje eu pudesse voltar atrás e escolher passar por aquele dia de novo, eu escolheria passar por aquele dia, sabia? Foi uma coisa muito ruim, mas que Deus transformou numa coisa muito boa, entendeu? Um assalto poderia ser mandado por Deus? Pessoas armadas foram mandadas por Satanás? Eu não sei dizer sobre isso, sabe por quê? Porque eu não conheço o passado, o futuro, eu não tenho todas as ferramentas. Tenho o livre-arbítrio daqueles bandidos, tenho o lugar que eu estava, eu não sei julgar sobre isso, mas uma coisa eu sei. Deus transformou uma coisa que era para ser maldição em bênção. 6 meses depois, aquela mesma moto voltou para minha mão. A polícia invadiu um morro, recuperou a moto e ela está comigo. Até hoje.
Olha que loucura! Deus tem poder de transformar situações ruins em bênçãos. Mais tarde eu vim para Jequié, voando de parapente, eu sofri uma queda, quebrei a coluna, fiquei 1 mês de cama. Foi um momento terrível. Sabe, onde estava Deus que permitiu que aquilo acontecesse comigo? Sabe, eu estava vivendo uma vida tão íntima de relacionamento com Ele naquele momento. Por que Ele não me protegeu? Não tenho resposta para isso. Mas uma coisa eu fiz. Naquele momento de dor que eu tinha caído e me quebrado todo, eu corri para os braços do meu pai. Depois dali já enfrentei várias outras coisas, já recebi diagnósticos de doenças, já fiz exames que deram muito alterados, eu já, por exemplo, tive que passar por cirurgias. Sabe, em todos esses momentos eu decidi correr para o Pai. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na minha vida eu tenho experimentado que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou um dia imaginei. Simplesmente pelo fato de ter decidido andar com Jesus, todas as outras situações ao redor da minha vida têm tomado um plano secundário, sabe? Eu não estou preocupado com o coronavírus, sabe por quê? Satanás não pode nos atingir. Mesmo que eu pegue coronavírus, mesmo que eu fique doente e morra, Satanás não tem poder para me atingir. Sabe por quê? Nessa crise coronavírus, vou te dizer que eu já fui atingido de algumas maneiras. Eu já fui muito atingido financeiramente nessa crise, mas eu sei que tem pessoas que estão passando necessidade para comer. Isso é muito sério, né? Para essas pessoas, se você está passando necessidade de ter perdido o emprego, de estar passando até fome em casa, necessidade séria, eu quero te dizer que em Filipenses 4,19, Deus diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem poder de mudar situações. Ele pode transformar essa crise do coronavírus. Ele pode usar esse momento que você está passando necessidade para dar uma mudança de 360 graus na sua vida, sabe? Deus pode mudar situações, acredite nisso. Nessa crise tem pessoas passando por dificuldades muito maiores. Tem pessoas que estão com familiares doentes. Tem pessoas que perderam seus queridos. Sabe? A palavra de Deus diz em Apocalipse 1,18, diz assim: eu tenho as chaves da morte. Jesus se apresenta para João e fala assim: não tenha medo, João. Eu tenho as chaves da morte. Muitas pessoas perderam aqueles a quem amavam. Muitas pessoas estão passando pelo vale da sombra e da morte. Eu fiquei sabendo ontem de um senhor aqui em Jequié que sofre de Alzheimer, foi testado com coronavírus e está no leito de um hospital. A família toda não sabe como fazer, porque eles não podem estar juntos do pai dele. O pai não está entendendo nada, está vivendo um momento de crise no leito de hospital. Está sendo muito terrível para essa família. Mas sabe de uma coisa? É hora de correr para os braços do Pai. A nossa vida está nas mãos do nosso Pai. Se Ele levar algum querido nosso, ou se Ele nos levar, a gente pode afirmar como Jó: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Confiar em Deus faz toda a diferença, toda a diferença. Eu tenho aprendido muito com a minha avó, que está lutando contra um câncer de intestino há muitos anos, há alguns anos. E ela vive correndo para cima e para baixo, indo para quimioterapia, para um monte de tratamento, ablação. Mas em nenhum momento ela perdeu a esperança ou ela foi abalada por isso.
sabe? Ela tem uma fé tão forte. Eu acredito que ela pensa assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13:15. Na palavra de Deus ele promete que nem a morte tem força sobre nós. Apocalipse 1:18. Jesus tem as chaves da morte. Em breve eu vou estar bem pertinho de Jesus. Assim como eu ando com a Camille hoje, em breve eu vou dormir pertinho de Jesus. Vou acordar pertinho dele. Vou passar o dia andando junto com ele. Vai ser muito legal, sabe? Naquele dia, eu tenho certeza que Jesus vai virar para mim e me convidar um dia e falar assim: Felipe, vamos ali comigo? Que a gente vai visitar um lugar diferente. Eu quero contar a sua história. Eu quero contar para as pessoas como um dia eu tive que usar uma quarentena para esvaziar o seu coração, para tirar coisas que estavam se interpondo entre mim e você, para tirar coisas que estavam dificultando o nosso relacionamento, sabe? Às vezes a gente fica muito preso à patrulha canina, massinha, sabe? Coisas que não tem nenhum valor. É hora de tirar tudo aquilo. Um dia Jó também perdeu um monte de coisa que estava em volta dele para que ele pudesse ver Deus melhor. E sabe o que aconteceu? Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu sua saúde. E quando ele estava nu, com o corpo cheio de feridas, ele exclamou o seguinte: nu eu vim ao mundo, e nu eu vou morrer também. E se colocou de joelhos e adorou a Deus. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Coronavírus não tem poder sobre a vida daqueles que se colocaram no caminho de Deus. E um dia, tenho certeza que quando encontrar com Jesus, ele vai contar a minha história, sabe? Ele vai falar assim: filho, eu quero contar para as pessoas como eu fiz para tirar o seu olhar da patrulha canina, da massinha, da correria pelo dinheiro, da correria pelas coisas desse mundo, coisas que passam assim, ó. E fiz você olhar para mim como a Mel olhava para você. Eu atraí o seu olhar para mim e você começou a olhar para o seu pai de novo de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito apaixonada. Sabe, você me encontrou porque você me buscou de todo o coração. E sabe o que aconteceu depois daquele dia? Eu comecei a colocar dentro do seu coração o meu caráter. Você começou a mudar dia a dia, sua personalidade foi mudando, seus pecados foram sendo transformados. Na verdade, sua personalidade é a mesma, mas Jesus é que está vivendo em você agora. Olha que lindo! É nisso que eu acredito, sabe? É o momento de confiarmos em Deus. Se o coronavírus veio mandado por Deus ou não, só a eternidade vai revelar. Mas uma coisa eu te afirmo com toda certeza: Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Permita ser mudado por Jesus. Permita que essa quarentena mude você para que você busque mais Jesus, sabe? Esqueça essa história evasiva de que Deus permite que coisas aconteçam. Quando se trata dos seus filhos, Deus não permite, Deus atua. Deus transforma situações ruins em bênção. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar as situações que você está vivendo hoje. E eu tenho certeza que no futuro, quando a gente olhar para trás, a gente vai escolher ter passado pelas mesmas coisas, ter trilhado o mesmo caminho que Deus colocou a gente para andar. Sabia disso? Naquele dia lá no céu, eu vou olhar para Jesus e falar: Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor quebrou minha coluna, porque um dia o Senhor me fez ficar doente, porque um dia o Senhor me fez passar pela crise do coronavírus. Obrigado por aquele assalto. Todas essas coisas o Senhor transformou em bênçãos para que eu pudesse estar aqui hoje. Deus está preocupado com a eternidade, com a sua salvação. Olhe para o seu Pai hoje. Olhe para o seu Pai com um olhar apaixonado. Não tire os olhos dele. Deixe ele te levar para onde ele quiser te levar. Ele não vai te colocar em nenhuma furada. Ele não vai deixar você cair de cabeça. Ele nunca vai deixar que você caia.
porque você está com a vida nos braços dele. É ele que tem o controle da sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus e isso vai fazer toda a diferença. Ande com ele todos os dias, toda hora, primeira hora da manhã. E ande assim como eu ando com a Camille, todo dia grudadinho com ele, sabe? Assim, mantenha Jesus sempre diante dos seus olhos. E quando você menos perceber, você vai estar bem parecidinho com Jesus. Eu acredito que Jesus está voltando para buscar pessoas que são semelhantes a Ele. É hora de a gente mudar. É hora de a gente entender por que a gente foi chamado para essa hora e viver à luz de um Deus que é santo, mas ao mesmo tempo é nosso Pai. Olhe para Ele apaixonado nesse dia e em todos os outros e que Deus te abençoe muito. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Tão simples, descansa em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Você naquele momento cruel, cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor.
Hoje não temas, eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Bora orar entregando nossa vida a Deus? Senhor, nós queremos viver apaixonados pelo Senhor. Nós queremos ficar muito parecidos contigo, Pai. Por favor, nos ajude a, nesse tempo de crise, voltarmos os nossos olhos para o Senhor, mas não somente agora. Nos ajude a vivermos cada dia apaixonados pelo Senhor e transforma-nos a ponto de ficarmos bem parecidos com o Senhor. Esse é o nosso maior desejo e eu entrego a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém.